e razão da mutagenicidade. É o valor que está entre parênteses. Nas linhagens de TA98, TA100, TA97, TA102 de Salmonella typhimurium, expostas a várias doses do extrato clorofórmio e metanólico de A. castelliforme. Tá? Então vamos lá, o que a gente tem nessa tabela? Temos as diferentes linhagens das bactérias, TA98, TA100, TA97 e TA102. E aqui nós temos os diferentes tratamentos feitos com extrato. Temos aquele que utilizaram uma base com clorofórmio, onde temos o TMSO 1.02, 2.02, 4.08 e 6,08 e 810. E uma outra parte, onde teve a base do álcool metílico, tá? Então, nós estamos vendo DMSO e todas as outras concentrações do extrato que foi utilizado, tá? Pela tabela, nós conseguimos detectar que não foi muito mutagênico para as diferentes linhagens o extrato que utilizou aqui essa base com clorofórmio, tá? TA98, TA100, TA97, TA102, pouquíssimo resultado positivo. Apenas essa linhagem de TA100, nessa concentração de 8,10, se mostrou citotóxico. Já nessa parte, onde foi utilizado o extrato como base do álcool metílico, do metanol, nós encontramos que algumas concentrações elas foram potencialmente mutagênicas, tá? Principalmente o TA98, tá? No TA100, TA97 e TA102 não foi detectado nenhum potencial mutagênico. Mas aqui no TA98 foi detectado potencial mutagênico, tá? Principalmente nas concentrações de 14,52, na concentração de 21,78 e na concentração de 29,04, tá? Essas concentrações apresentaram 1,7 de razão de mutagenicidade, 2,4, razão de mutagenicidade de 2, razão de mutagenicidade de 2,6, a maior concentração de 2,1 de razão de mutagenicidade e aqui do lado de 2,4 de razão de mutagenicidade. Então, essas concentrações, tá? 14, 21 e 29 do extrato que tem uma base metanólico na linhagem de TA98, ela teve o potencial mutagênico elevado. Uma outra tabela mostrando de novo as diferentes linhagens, tá? TA98, TA100, TA97 e TA102. E aqui os diferentes tratamentos, tá? Primeiro com base com clorofórmio, DMSO 2.1, 4.1, 8.3, 12.4 e 16,6. Aqui com base do metanol, DMSO 3.1, 6.2, 12.5, 18.7 e 25.0, ok? Aqui, nesse extrato, tá, nós não conseguimos visualizar nenhum potencial mutagênico, tá? Em nenhuma das concentrações que foram utilizadas, tá? Em nenhuma das linhagens da bactéria. Agora, aquele extrato que teve com base o metanol, tá? Ele apresentou sim potencial mutagênico para algumas linhagens, tá? Para a linhagem TA98, para a linhagem TA97 e para a linhagem TA102, tá? Ele na concentração de 3,1, ele mostrou razão de mutagenicidade 2,2 na TA98. Na concentração de 6,2, ele apresentou razão de mutagenicidade 2,7.
Na concentração de 12,5 apresentou ração de mutagenicidade de 2,9. Na concentração de 18,7 ele apresentou razão de mutagenicidade 3. E na concentração de 25 ele apresentou razão de mutagenicidade 2,5, tá? Tudo isso na linhagem de TA98. Já na linhagem de TA97, tá? Ele apresentou na concentração de 3,1 a razão de mutagenicidade 2,5. Na concentração de 6,2 ele apresentou razão da mutagenicidade de 3,1. E na concentração de 12,5 razão de mutagenicidade 2,6, tá? Então, na linhagem de TA97, nessas concentrações, indicou potencial mutagênico. Já a linhagem de TA102, ela apresentou potencial citotóxico na concentração de 18,7 e na concentração de 25, tá? Então, nessas duas concentrações, o extrato se mostrou-se citotóxico para a linhagem de TA102. Vendo os resultados na forma de tabelas, né, os valores da razão da mutagenicidade para os diferentes linhagens de Salmonella typhimurium após o tratamento com o extrato clorofórmico, tá, das folhas de A. castellifolia com ou sem atividade metabólica. Então, na nossa tabela, nós temos as diferentes linhagens de bactérias e aqui a razão da mutagenicidade que foi obtida, tá? Então, como a razão de mutagenicidade acima de 1,5, ela é detectada com um potencial mutagênico. Nessa tabela, ó, nós vemos que a grande maioria da razão de mutagenicidade, todos os que estão presentes aqui, tá, não apresentam razão de mutagenicidade que seja superior a 1,5. Então, nessas concentrações e nessas linhagens, tá, não teve um potencial citotóxico grande, tá? Esse daqui é o extrato com clorofórmio. Já aquele que é valores da razão da mutagenicidade para as diferentes linhagens de Salmonella typhimurium após o tratamento com extrato metanólico das folhas de A. castellifolia com ou sem atividade metabólica, esse extrato metanólico, ele mostrou potencial mutagênico para algumas concentrações. Então, vamos ver aqui nessa tabela, tá? As diferentes linhagens, TA98, TA98, TA100, 100, 97, 97, 102 e 102. E aqui a razão da mutagenicidade. A gente vê aqui, ó, algumas linhagens, tá? Em algumas concentrações apresentam razão de mutagenicidade maior do que 1,5, que é aquilo que é grave, realmente indica um potencial mutagênico bastante grave. Então, nós vemos que a TA98, que foi exposta à concentração de 14,52, de 21,78 e de 29, ela apresentou potencial mutagênico muito elevado. E a linhagem de TA98 mais S9, também nas concentrações de 14,52, de 21,78 e de 29,04, também mostrou potencial mutagênico elevado, tá, e perigoso, acima de 1,5. Esse aqui são outros estudos, tá? Outra pesquisa envolvendo estudo da mutagenicidade. Então, vamos começar. Fêmeas e machos de camundongo de suís adultos, musmúsculo com 30 gramas de peso corporal. Os animais foram divididos aleatoriamente em grupo controle negativo, controle positivos e grupos tratamento. Então, são grupo controle positivo, controle negativo e 3 grupos de tratamento. Cada um apresentou 5 fêmeas e 5 machos por grupo.
foi feita a administração do extrato de A. castellifolia via oral. Durante os estudos, os animais receberam alimento e água à vontade. Aqui foram feitos ensaios in vivo. Então, ensaios, experimentos no corpo dos organismos. Primeiro aspecto, dosagem dos químicos. Então, foram 5 grupos. Grupo 1, controle negativo, que recebeu água destilada. Grupo 2, controle positivo. Grupo 3, 1.290 miligramas do extrato de A. castellifolia. Grupo 4, 967 de miligramas por quilo do extrato. E grupo 5, 645 miligramas por quilo do extrato. Na tabela, temos o grupo 1, grupo controle, recebeu água destilada. O grupo 2, o controle positivo, que foi a ciclofosfamida. O grupo 3, 1.290 miligramas por quilo. Grupo 4, 967. E grupo 5, 645 miligramas por quilo. E quais foram os procedimentos que foram feitos nessa pesquisa? Tá? 1. Os camundongos foram tratados via oral durante um período de 30 dias. Então, todo dia, durante o período de 30 dias, eles receberam o extrato via oral. Foram tratados com extrato de A. castellifolia nas doses de 1.290 miligramas por quilo, de 967 miligramas por quilo e de 645 miligramas por quilo. Quarto procedimento, a obtenção das lâminas pré-coradas com acridine orange, tá? Então, como que ocorre essa preparação, tá? Nós pegamos lâminas, tá? Que é para estudo de histologia. Pegamos essas lâminas de vidro, aquecemos essas lâminas, tá? Pode ser em chapa, tem chapas aquecedoras. Depois que elas já estão quentes, nós pegamos 10 microlitros, tá? Numa micropipeta, pegamos 10 microlitros do acridine orange na concentração de 1 miligrama por ml. Pegamos com a micropipeta, colocamos nessa lâmina aquecida, colocamos no centro dela, tá? E a lâmina vai estar aquecida. Nós pegamos uma outra lâmina de vidro, num ângulo de 45 graus, tá? Nós espalhamos esse acridine orange por toda a lâmina, tá? É como nós estamos vendo aqui nessa imagem, tá? Temos uma lâmina de vidro, a outra lâmina por cima, fazendo um ângulo de mais ou menos 45 graus. E aí nós espalhamos o acridine orange por toda a lâmina, tá? Então aqui esse acridine orange vai estar na concentração de 1 miligramas por ml. E aí depois nós esperamos essas lâminas secarem totalmente. Agora foi obtido o sangue periférico. Então, como que nós vamos obter o sangue aqui nessa pesquisa? Com o auxílio de uma agulha, a cauda dos animais foi perfurada, coletando 5 microlitros de sangue. Então, aqui, para obter o sangue, nós pegamos os camundongos, seguramos eles, tá? Nós pegamos a cauda, tá? Deixamos elas esticadas. No centro da cauda tem um vaso que ele é mais corado, mais intenso, tá? É esse vaso que nós vamos com uma agulha, tá? Nós vamos furar aquele vaso e aí vai sair uma gota. A gota, ela sai e aí nós pegamos com uma micropipeta, puxamos essa gota, tá? Que vai ser o equivalente a mais ou menos 5 microlitros. E aí, esse sangue que vai dar na nossa micropipeta, nós colocamos lá na nossa lâmina que a gente preparou com o acridine orange. Então, nós colocamos, tá? Naquela lâmina pré-preparada, bem no centro dele.
e depois nós cobrimos com uma lamínula. Então, com o auxílio de uma agulha, a cauda dos animais vai ser perfurada, coletando 5 microlitros de sangue, que é uma gota, e depositando no centro da lâmina previamente preparada com a Credine Orange. É recoberto com uma lamínula e depois é feita a análise na microscópio de fluorescência. Esse daqui são as tabelas mostrando os resultados da pesquisa. A primeira tabela tem o número de células micronucleadas por animal, média, desvio padrão, para camundongo tratados com extratos polares de diferentes espécies vegetais diluídos em água destilada via gavagem. Então, na tabela nós temos os animais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a média é o desvio padrão, e aqui nós temos o tratamento, tá? A Alcórnia castelliforme, que é o que eu estou apresentando para vocês aqui, foi com a concentração de 1.290, de 967, de 645 miligramas por quilo. E aí está indicado na tabela a quantidade de células micronucleadas que foram encontradas por animal, tá? Então aqui nós temos no primeiro 4, no segundo 6, no terceiro 3, no quarto 4, no 5, 5, no sexto 5, no sétimo 5, no oitavo 9, 9, e no nono 4 e no 10º 4. E aí é calculado uma média, tá? A partir dessa média a gente vai conseguir detectar se tem um potencial da mutagenicidade, tá? Foi feito a mesma coisa na concentração de 967, então estão aqui anotados a quantidade de células micronucleadas que a gente encontrou em cada animal. E no último grupo também o número de células micronucleadas por cada animal, feito a média e o desvio padrão, tá? Pelos resultados que estão apresentados na tabela, nós conseguimos detectar que na maior concentração do extrato que foi aplicada no camundongo, tá, houve um número muito significativo de células micronucleadas, que é essa média de 4,4. Aqui nós mostrando a frequência, né, média. Então, um gráfico mostrando a frequência média de reticulócitos micronucleados. Desvio padrão para 1.000 células reticulócitos obtida dos camundongos tratados com diferentes doses do extrato metanólico da A. castellifolia, ciclofosfamida e água destilada. Então, aqui nessa tabela, tá? A gente vê o número de células micronucleadas, que a gente chama de reticulócitos micronucleados, tá? O que eu preciso chamar a atenção? Essa palavra, reticulócito, tá? A hemácia, quando ela chega no estado mais desenvolvido, ela perde o núcleo, tá? Então aqui, para a gente poder analisar, a gente não pode pegar a hemácia no estágio final de desenvolvimento, tá? Ela tem que estar antes do processo de perda do núcleo. E nesse estágio, ela é chamada de reticulócito, tá? Então aqui, esses reticulócitos aqui, células reticulócitos, são células vermelhas em estado menos desenvolvido. E aqui mostrou a frequência desses reticulócitos micronucleados. Então, temos aqui, de um lado, a frequência desses reticulócitos micronucleados e aqui nos diferentes tratamentos, controle positivo, negativo, 645, 967 e 1290. Tá? Aqui, deu uma quantidade muito grande, mas é o controle positivo. No controle negativo, abaixo de 5, 645 também foi baixa a quantidade, 967 foi baixa, mas na maior quantidade, na maior concentração do extrato que foi utilizado na pesquisa, ele já é acima de 5 e ele já é estatisticamente significativo.
Esse daqui são as imagens que são obtidas desse teste, tá? Para conseguir visualizar essas células micronucleadas, tá? Nesse tipo de célula, olha, nós podemos enxergar aqui, ó, isso aqui são células micronucleadas, ó, células micronucleadas. Esse daqui não, esse aqui não. E esse daqui também, ó, são células micronucleadas. Então, nós pegamos a nossa lâmina, vamos lá no microscópio e vamos contar o número de células e o número de células micronucleadas, tá? Mas o que é esse micronúcleo, né? E como que ele se forma? O micronúcleo, ele é um núcleo pequeno, normalmente de 1/3 a 1/6 do tamanho do núcleo principal, tá? Ele fica próximo do núcleo principal, mas ele não fica ligado. Ele é envolvido por uma membrana, tá? E ele se cora da mesma maneira que o núcleo, tá? Então, ó, por exemplo, aqui nessas imagens, isso daqui, ó, tem esferas, estruturas arredondadas que estão próximas do núcleo, tá? Mas elas apresentam coloração diferente do núcleo, tá? Então, isso não é um micronúcleo. Um micronúcleo é isso, tá? Olha, tá próximo, não está ligado, é uma estrutura esférica, menor do que o núcleo central e corada da mesma cor que tem no núcleo principal, tá? E como que se forma esse micronúcleo? Ele pode se formar de 2 processos principais, tá? Ele pode ser, tem a célula, vai ocorrer a divisão celular, pode haver a perda cromossômica, então um cromossomo inteiro ser perdido durante o processo de divisão celular, ou pode ter a quebra de um cromossomo. Então, um cromossomo, ele perde um pedaço, tá? Aí, olha, temos aqui, ó, o cromossomo inteiro que ficou para trás, ou um fragmento do cromossomo que está aqui separado do restante, que continua a divisão. Aí, esse processo já tem aqui, vai ser envolvido por uma membrana. Vai ser envolvido por uma membrana e aí ele vai formar esse micronúcleo, ó, maiorzinho. Nesse outro lado, esse fragmento do micronúcleo, que vai ser também envolvido por membrana, vai formar, ó, olha o micronúcleo menor. No final da divisão, ó, nós temos o término do processo de divisão e vamos ter ao lado do núcleo a presença desse micronúcleo, que ele pode ter um tamanho maior se ele foi formado a partir de cromossomos inteiros, ou ele pode ter um tamanho menor se ele foi formado de cromossomos, ele pode ter um tamanho menor se ele foi formado a partir de fragmento dos cromossomos. Ok? Então, essas aqui são imagens da histologia mostrando o nosso micronúcleo, tá? Uma célula normal sem desenvolvimento de micronúcleo, uma célula tendo Blebs, tá? Que é um outro tipo de mutação, de alteração, aberração cromossômica. Aqui o micronúcleo, tá? Temos o núcleo, temos um núcleo menorzinho ao lado do núcleo principal, tá apresentando a mesma coloração, tá? Aqui um outro tipo de micronúcleo e aqui também, ó, micronúcleo sempre ao lado, sem conexão, menor do que o núcleo principal, mas corado da mesma forma. Nessa outra imagem, olha, o micronúcleo numa imagem bem grande, onde a gente dá para ver bem esse processo, tá? As referências que nós utilizamos hoje, tá? Muito obrigada.